Grandes coisas fez o Senhor por quem? Por nós. Por isso você está triste assim. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus realmente venha ministrar aos nossos corações. Fala para o seu, olha para o seu irmão e fala assim para ele: deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa, irmão, deixa, fala para ele, deixa Deus te conduzir, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, porque Ele vai te levar por caminhos melhores, mais altos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Sentadinho aí no seu lugar, fecha os teus olhos, baixa a sua cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que neste momento nós possamos estar totalmente dependentes do Senhor Jesus. Eu creio que se nós viemos à casa do Senhor, se vocês entraram por essas portas, é porque vocês creem no Senhor. Então, de certa forma, eu não sei se todos aqui são evangélicos, eu creio que todos aqui são cristãos, todos aqui creem na palavra do Senhor. Então, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade para falar ao seu coração nesta manhã. E que Ele possa encontrar aí uma terra boa, para que a semente do Senhor seja plantada. E que todo preconceito caia por terra, que todo julgamento, que todo espírito crítico, e que nós possamos estar aqui sedentos da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque sem o Senhor nós não somos nada, amém? Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui, Senhor amado, porque cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Pai. Agradecemos pela oportunidade da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Porque através da Tua palavra, ela nos revigora, ela nos fortalece, ela nos sustenta. Agradecemos, Senhor amado, sim, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor amado, nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor tenha liberdade, Senhor amado, para falar conosco nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor amado, operar neste lugar. Que o Senhor possa vir com cura. Que o Senhor possa, Senhor amado, alcançar o lar de cada família representada aqui nesta casa, Senhor meu Deus. Em nome do Seu Filho, amado Jesus Cristo, Pai. E que a minha vida, que eu possa ser um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor me encheu, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que eu possa, Senhor amado, ser um canal de bênçãos na vida dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor amado, revelar os mistérios da Tua palavra. E que o Senhor venha, Senhor amado, sim, Senhor, envolver-nos com Teu amor, envolver-nos, Pai, com a Tua graça, envolver-nos com o Teu carinho, com a Sua misericórdia, com os Seus braços fortes de amor, Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço, porque quando o Senhor está presente, Senhor, quando o Senhor fala, o homem cala. Quando o Senhor, meu Pai eterno, se levanta do trono, Senhor, não há um que permanece em pé, Senhor, porque quando o Senhor, Pai eterno, é Deus presente sobre as nossas vidas, tudo se faz novo, Senhor. E eu creio, Senhor amado, na Sua grandeza, eu creio, Senhor, na Sua soberania, eu creio, Senhor amado, sim, no Seu poder que é pleno, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo.
Santo Deus, eu te peço, Senhor, tenha liberdade neste lugar, Senhor. Senhor amado, que cada vida que subiu essas escadas, Senhor, eu não sei se todos entraram aqui com algum propósito, ou somente porque esta manhã é manhã de unção. Eu não sei se muitas vidas vieram aqui só porque foram convidadas para ver um parente seu ser ungido, Senhor. Mas o Senhor é Deus que aproveita todas as oportunidades, Deus. O Senhor é um Deus, Pai eterno, Pai que aproveita todos os momentos da nossa vida para nos presentear. E ninguém o Senhor despede de mãos vazias, Pai. Senhor, então eu creio que cada um que subiu essas escadas, o Senhor não dispensará de mãos vazias. Mas eu creio, Senhor amado, que todos aqui sairemos com uma porção nova. Porque aquele que se apresenta diante de Ti, Senhor amado, o Senhor, meu Pai eterno, sempre despede com bênçãos incontáveis, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que neste momento, Senhor, nós podemos estar aqui, Senhor amado, abertos, ouvidos atentos à sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho que escreveu segundo Mateus, capítulo de número 18. Capítulo de número 18, nós vamos meditar hoje em algo, parece simples de se ouvir, mas vocês vão ver no decorrer dessa mensagem, que muitos de nós, talvez não vivemos a plenitude desta palavra. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre graça. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a maravilhosa graça. Graça, um favor imerecido, mas fomos alcançados através do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre o que é graça. Graça, olha só, dom gratuito e sobrenatural de Deus. Graça, um presente dado por Deus a todo ser humano que crê no Senhor Jesus Cristo. Graça é um presente dado por Deus, um dom gratuito que Deus concedeu à humanidade. Olha só, dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. É um presente dado por Deus. Deus nos deu o presente da eternidade. Deus nos deu o presente da vida eterna. O Senhor, com a sua soberania, com a sua misericórdia, nos presenteou. Graça é um favor dado por Deus, é um bem imerecido. Nós não somos merecedores. Deus nos deu, independente de merecermos ou não. E não há nada que nós venhamos fazer que possamos pagar por isso. Não há nada. É impossível pagar a graça. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso. E vocês vão ver que muitas vezes nós nos apegamos, vocês vão começar a refletir, muitas vezes nós nos pegamos a querer pagar pela graça. A fazer um esforcinho humano, querendo pagar, como se quiséssemos pagar para alcançar a salvação. É um presente dado por Deus. Vamos ler um pouquinho sobre essa parábola, que nós vamos caminhar um pouquinho nisso. A partir do verso 21, capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 21. Aí vocês vão falar, nossa, a parábola do servo impiedoso, o que Deus vai falar aqui? Vamos lá.
Gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência, que eu estou com um pouco de gripe, mas vamos caminhar, né? Então Pedro, todos acharam? Então Pedro, a minha versão aqui é a NVI, pode ser um pouquinho diferente da sua, se a sua for Almeida, mas o contexto é o mesmo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Tá bom, Deus aqui está falando de relacionamentos. Mas aí Jesus entra a partir do verso 23 e vai contar uma parábola. Olha a parábola. Ele começa assim: por isso o reino dos céus. Jesus já vai falando acerca do reino dos céus. Então vamos ficar ligado. Deus já vai começar a falar alguma coisa acerca das coisas celestiais. Temos que ficar ligado. A palavra de Deus, ela é rema. Ela vai trazendo algo para as nossas vidas, mas também vai explicando coisas espirituais, certo? Vamos entender. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, falando acerca de rei, que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, tinha várias contas para acertar. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença uma pessoa, que lhe devia uma enorme, guarda isso, uma enorme quantia, uma enorme quantidade de prata. Em outras versões, em outra Bíblia, pode-se dizer que essa pessoa devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, guarda isso. Tinha esse que devia 10.000 talentos. Verso 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, porque não tinha condições de pagar os 10.000 talentos, ou essa enorme quantidade aí de pratas. Verso 26. O Senhor prostrou-se, esse servo, né? O Senhor não, o servo. Prostrou-se diante dele e lhe implorou. Olha lá, presta atenção nisso também. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele pediu para o Senhor: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Esse tem paciência comigo, irmãos, é uma palavra, esse tem paciência comigo, é uma palavra no grego que depois eu vou falar, que significa, ele pediu um adiamento, ele pediu um alargamento do prazo. Espera um pouquinho, tem paciência que eu vou pagar. O seu senhor, o que ele fez? Onde que eu passei? 27. O senhor daquele servo teve compaixão. Ele não fez o adiamento, porém, ele teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que era servo igual a ele, que também devia para esse senhor, mas só que devia para ele, né? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, que era uma quantia que exatamente de um dia de trabalho. Agarrou-o, imagino que ele pegou pelo pescoço, né? E começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-me: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Que foi a mesma frase que ele disse para o seu senhor. Verso 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor
entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará, presta atenção, irado, o seu senhor colocou ele na prisão. Verso 35. Aí o que faz? O que acontece no verso 35? Volta de novo para uma outra questão. Para-se a parábola e Deus volta a retomar uma outra questão. Assim também lhes fará meu Pai, volta para o início de que nós falamos do perdão. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos primeiro entender um pouquinho essa parábola, certo? Vamos lá. No verso 23 a gente já viu que fala a respeito do reino dos céus. Que nos diz acerca das coisas espirituais. Deus, ele está querendo explicar para nós algumas coisas mais profundas. Que é alguns comprometimentos que mostra acerca de coisas relacionadas a Deus, relacionadas à graça, relacionadas a algumas coisas mais, além somente de perdão. No verso 24, quanto que esse homem devia para o seu senhor? Cerca de 10.000 talentos. E Jesus, ele cita esse valor de 10.000 talentos, era realmente um valor muito elevado. Era um valor impossível de se resgatar, irmãos. E não foi por acaso. Ele cita esse valor de uma forma proposital. É propositadamente esse valor. Por quê? Era um valor impossível. Ele já estava querendo explicar acerca da graça. Por isso que no início ele fala lá, o reino dos céus é semelhante. Por isso que ele fala, o reino dos céus é como um rei. Quem é esse rei? Jesus. Quem é esse rei que está lá? Esse rei, por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas. Jesus não, o Pai, né? É um rei que deseja acertar contas com seus servos. Tem lá os seus devedores, tem lá os seus pecadores, que deseja acertar contas com os seus servos. Aqueles que lhe devem, aqueles que pecaram. Estão começando a entender? Quanto que eles lhe devem? 10.000 talentos. 10.000 talentos é algo impossível. Só para vocês terem uma ideia, os impostos anuais, só de 3 cidades, vamos supor, Judeia, Galileia, Samaria, chegavam anuais, se somassem os impostos anuais dessas cidades, da Judeia, da Samaria e da Galileia, dava em torno de 600 talentos anuais. Ele devia 10.000 talentos. Quer dizer, mesmo esse exagero da quantia é realmente para acentuar essa verdade mesmo. Essa verdade que Deus está querendo nos ensinar nesta manhã. E aí, o que acontece? E a nossa dívida, nós pecadores com Deus, é tão elevada que também se torna impossível de ser resgatado. E esse homem... também, a dívida dele era tanto que era impossível de ser resgatado. Era como se um escravo, por mais que ele trabalhasse, ele não conseguiria. Por isso que ele tinha que se tornar, por isso que aqui quando ele fala, o Senhor, o que ele faz? Ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E não seriam mais resgatados. Fossem vendidos e pronto. E o que acontece no verso 26? Esse homem, diante daquela situação, o que ele faz? Ele cai de joelhos. Ele pede misericórdia. Quando ele cai de joelhos e fala assim, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Esse tem paciência, essa frase, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo, é uma palavra grega. É uma palavrinha só, essa frase toda, é uma palavrinha grega, só para vocês saberem, que se chama macrotumação. Olha que palavra, é um palavrão, né? Macrotumação, repete comigo. Rápido, macrotumação. É uma palavra, olha para o seu irmão e fala, macrotumação.
Tá vendo? Você já sabe falar grego. Essa palavrinha significa o quê? Quando você quer falar para alguém, quando você quer falar para alguém assim, tenha paciência comigo, me faz um adiamento, adia o meu prazo, alarga um pouquinho, né, o prazo para mim te pagar uma dívida, você faz macrotumação. Então isso significa o quê? Dilatação do tempo. Toda vez que aparece isso no Novo Testamento, significava isso, essa palavra. Essa palavra era uma palavra forte, ele pedia misericórdia, uma concessão. Quem é advogado aqui? A Dani, o Jorge, os Jorges, né? E mais o Japa, sabe disso. Então, o que acontece? Só que no verso 27, ele estava pedindo uma concessão, né? A irmãzinha também é advogada. Ele estava pedindo uma concessão. Mas no verso 27, a gente vai ver que a ideia que o servo tinha sobre perdão era uma. Tipo assim, ele não pode me perdoar a dívida. O mínimo que ele pode fazer é adiar esse prazo para mim poder pagar. Mas no verso 27, ele teve uma surpresa. O que ele fez? O que o Senhor fez? O Senhor, o que fala no verso 27, igreja? O Senhor teve compaixão. Sabe o que é compaixão? Alívio da dor, do sofrimento alheio. Teve compaixão, cancelou a dívida. Cancelou a dívida. O que Deus fez com as nossas vidas? Através de Cristo. Quando cremos na salvação, quando cremos no sacrifício de Cristo, cancela a nossa dívida. E deixou ir, tira as amarras, tira o peso, deixou ir e o libertou, perdoou tudo e o libertou. Mas o que acontece no verso 28? Ele sai dali, no verso 28, encontra um colega seu, que também era servo do seu senhor, do mesmo senhor, que devia uma mísera quantia, uma mísera de 100 denários. E não teve, o que ele faz? Ele não teve misericórdia dele. Pega ele na prisão, pega ele pelo pescoço, a impressão que dá é essa, e lança ele lá. O rei, ao saber disso, ira com ele, leva ele para os torturadores até ele pagar toda a dívida. Se a história terminasse aqui, já teria nos ensinado muita coisa. Não é isso? Teria nos ensinado coisas sobre perdão, sobre misericórdia. Mas o Senhor quer nos ensinar algo muito mais profundo aqui no verso 35. Por quê? O que no verso 35 fala? Assim também lhes fará se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Olha só, entrelaçada nessa palavra, nessa parábolazinha aí que nós lemos, acha-se um quadro sobre interrelacionamento, que é consequência do perdoar. Olha que interessante. Deus está querendo mostrar algo muito mais profundo aqui, irmãos. Algo que o próprio servo não havia se apropriado. Olha só, tomando posse, ele não tinha tomado posse de algo e, consequentemente, estava refletindo sequelas dessa não aceitação. Como, Simone? Olha, vamos entender isso, vamos pensar um pouco do que o servo. Um pouco sobre o servo que não perdoou o seu conservo. Quando ele saiu, todo descontrolado, cobrando o outro para pagar a dívida, ele nem se deu conta do tamanho da graça que ele tinha alcançado. Se deu conta? Ele festejou a sua vitória? Ele se deu conta do tamanho que era o perdão que ele tinha alcançado dos 10.000 talentos? Ele não se deu conta. Na verdade, ele não havia recebido a vitória. Vocês estão pensando junto comigo? O seu coração ainda estava angustiado. Vamos pensar um pouco. Como que ele devia estar?
ele devia estar contagiante de alegria, não devia? Ele devia estar... Ele devia estar... Quando ele saiu dali, ele olhou para o outro, ele devia estar do jeito que ele estava, pegando o outro, sufocando o outro, e querendo que ele outro pagasse 100 denários, que era o valor de um dia de trabalho, irmãos. Ele tinha acabado de ser perdoado 10.000 talentos. Era 1%? Olha só. E nós hoje, como que nós vivemos a nossa vida? A gente sabe, reconhece o tamanho do nosso perdão? A gente reconhece o tamanho da graça que fomos alcançados? O tamanho da graça que nos alcançou, vamos dizer assim? O tamanho do amor de Deus que nos alcançou? Romanos 5, não precisam abrir, mas eu vou ler aqui. 5, 7 a 8 diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Por alguém bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Podemos estar sofrendo muitos problemas, presta atenção nisso. Podemos estar sofrendo muitos problemas hoje por não compreendermos, nem recebermos e nem vivermos, por não compreender, nem receber e nem viver a graça e o perdão incondicional de Deus. E, consequentemente, o que acontece? A gente não dispensa esse perdão ao outro. O mundo foi feito, mediante isso, se nós conseguirmos receber o perdão e o tamanho da graça que está para nós, nós vamos entender que o mundo, ele foi feito para o perdão. O mundo, ele foi feito para a graça, para o amor. Agora eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre o fato da gente não conseguir receber o perdão. Como eu falei para vocês, esse servo, ele não entendeu a oferta do rei. Ele não entendeu o presente. Quando ele saiu da presença do rei, quando o rei teve misericórdia e ele cancelou a dívida, vocês sabem como ele agiu? Ele agiu quando o servo falou assim: vai embora, está cancelado. Sabe o que ele entendeu? Pela atitude dele, que eu creio, ele entendeu que que o Senhor tinha dito assim: tudo bem, eu libero o seu macrotumação. Eu libero o seu adiamento. Eu libero da forma como ele se relacionou com o seu conservo, parece que ele tinha recebido um alargamento do prazo. Porque a sua ansiedade para receber o que lhe deviam, parece que ele estava correndo contra o tempo. Vocês percebem isso? Parece que, na verdade, tamanho era o seu orgulho, tamanho era a sua estupidez quando ele encontrou o outro, que ele queria de todas as formas pagar o seu débito. Irmãos, e muitas vezes, nós para com Deus, o Senhor, ele já pagou por nós todas as coisas, ele já pagou por nós na cruz do Calvário, ele já levou sobre si todas as nossas dores, ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele já levou sobre si toda a condenação, e nós muitas vezes somos pegos. Capítulo 5, verso 20 e 21 de Romanos, diz assim: mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. O capítulo 5, verso 21 diz assim, a fim de que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou explicando esse versículo 21. Diz assim, quer dizer isso, que na disputa entre o pecado e a graça, a graça, ela vence com facilidade. Na disputa entre o pecado e a graça vence. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio de Cristo, a graça ela nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. O Senhor nos alcança através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Precisamos receber da sua graça, precisamos receber da sua cura. Este servo, e muitas vezes nós, parecemos não ter introduzido dentro de nós a graça. Parece não ter introduzido dentro de nós que o Senhor liquidou todas as dívidas. É ou não é, irmãos? E muitas vezes nós agimos nessa linha de pensamento. A gente ouve falar da maravilhosa graça, a gente ouve a doutrina da graça, a gente lê a respeito da graça, mas a gente não vive de acordo com a graça. A gente crê na graça mentalmente, mas não com o profundo do nosso ser. A gente crê na graça, mas a gente não se relaciona com os outros com graça. A gente crê no evangelho de graça, diz que crê, mas não somos misericordiosos com o próximo. Pisa no calo de um crente. Ele é o primeiro a querer condenar. Nós somos homens e mulheres, muitas vezes, cheios de marcas. Não recebemos a cura nas nossas almas, por isso estamos refletindo amargura, estamos refletindo tristeza, estamos refletindo todas as coisas de um coração não perdoado. Olha só, a palavra muitas vezes que nós dizemos são palavras de religiosidade. Mencionamos a graça em nossas orações, mencionamos a graça nos louvores, mas tudo isso está onde? Só na cabeça, não desce para o coração. A boa nova do evangelho da graça ainda não atingiu, não penetrou. A gente fica, a graça, declara, é um favor imerecido que recebemos de Deus, mas ela não afeta as nossas vidas. Olha como é tremendo isso. É também algo que não podemos conquistar pelo nosso esforço próprio. Nunca teremos condições de retribuir. E como nós não conseguimos receber essa graça, nós somos impelidos à trágica atitude de quê? Como a gente não consegue receber essa graça, como a gente não consegue muitas vezes introduzir esse amor de Deus para com as nossas vidas, não recebemos o amor do Pai. A gente fala que Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é bom. Será que Deus é bom? Que bondade é essa que nos alcança? Como a gente não consegue muitas vezes introduzir isso, o que a gente faz? A gente tenta fazer alguma coisa. E a gente tenta muitas vezes nos livrar de um sentimento de culpa que não sabe de onde vem. A gente tenta muitas vezes fazer a expiação dos nossos pecados, irmãos. A gente tenta pagar o nosso débito diante de Deus. E aí a gente vai ver, e vai tentando ler um capítulo a mais na Bíblia. Aí a gente aumenta 10 minutos no devocional, não por prazer, mas para pagar alguma coisa. Aí a gente
sai para fazer um trabalho evangelístico, não que não deva sair, como prazer, para transmitir a graça que eu tenho no coração, vocês entendem? Mas eu preciso fazer um trabalho evangelístico, porque agora eu tenho um débito para com Deus. Agora eu tenho que pagar. Agora eu tenho que dar para o Senhor alguma coisa. Eu tenho um débito para com Deus. Aí eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, movido por um sentimento de culpa, como se eu tivesse que pagar um preço. E aí eu declaro até assim, eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que fazer a obra. Agora é obra. É compromisso. É obra. E isso me torna peso no meu coração. E se eu não fizer, como que eu vou declarar para o pastor que eu não estou com vontade? E eu tenho que ir. E agora é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aquilo vai entrando em contradição com o meu ser. E o Senhor vai se tornando peso. E o Deus de amor que me alcançou vai ficando de lado. Porque eu não me relaciono mais com Deus como um Deus de amor. Ó Santo Deus. E a graça, que é um favor imerecido, eu dispenso. Eu não recebo o evangelho da graça. A graça que me alcançou, eu não quero, porque eu quero pagar pela minha salvação. Eu quero pagar, porque eu preciso pagar. Eu preciso pagar. E eu não entendo que 10.000 talentos é impossível de ser pago. O Senhor, Ele cancelou a dívida, mas na minha cabeça, Ele adiou o prazo. Vocês estão entendendo, igreja? O Senhor, Ele cancelou a dívida, nota promissória. Ele te recebeu. Tudo isso nós podemos fazer por não conseguir aceitar o perdão pleno e não recebermos um banho da graça de Deus. O Senhor, Salmo 103, é misericordioso, é compassivo, é muito paciente, é cheio de amor, é cheio de amor, é cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, Ele não fica ressentido para sempre, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, Ele não retribui conforme as nossas iniquidades. A graça de Deus é escandalosa. O homem não consegue entender se ele não experimentar. O nosso Deus não é Deus que mata, mas é aquele que morre para nos dar a vida. O nosso Deus é um Deus de amor. A grande parte dos cristãos vivem na casa do temor e não na casa do amor. Estamos vivendo na casa do amor ou na casa do temor, igreja? 2 Coríntios 12:9 diz, por isso que diz isso 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor quer habitar em nós fracos. Santo Deus. Cantarabás. O Senhor quer habitar em nós fracos. Para que nós possamos sentir o valor da graça. O fazer as coisas é uma consequência do amor, sem peso. Você fazendo ou não fazendo, para nós, Senhor. Não se culpe. Deus quer que você coloque essa culpa hoje aos pés da cruz. Para de carregar essa culpa. Quanta culpa, quanto peso, quanto débito. Eu venho hoje nessa manhã trazer o valor da graça. Eu preciso dessa graça, você precisa dessa graça. Quanta doutrina, quanto dogma de igreja, quanta coisa que nós carregamos, quanta coisa de placa. Nós precisamos de paz de espírito,
O Senhor Deus é Deus de amor. O Senhor Deus é Deus de amor. E se nós não despertarmos, nós não vamos receber esse amor que está tão perto de nós. Estamos buscando algo e o amor está tão próximo. O amor está tão próximo. Tito 3,4 diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, manifestou-se a bondade e o amor de Deus, não por causa dos nossos atos de justiça. O amor de Deus se manifestou não porque nós somos bons, irmãos. O amor de Deus se manifestou não porque nós somos bons, santo Deus. Aleluia. Mas o amor de Deus se manifestou, diz em Tito, por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. Derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que somos justificados por sua graça. Para que a gente, através da sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Tendo o quê? Esperança de vida eterna. Só isso, a graça, ela é simples. A graça, guarda isso. Guarda isso, a graça. Ela não se baseia numa relação de troca. A graça não se baseia numa relação de troca. Não queira trocar com Deus nada. Você não pode dar nada em troca. Você não pode dar nada em troca. Até o amor que você devolve para Deus é dado por Ele. A graça, ela é simples. Ela se manifesta na vida do mais vil pecador. Será que já entendemos o sentido da palavra graça, igreja? Como favor imerecido de Deus. A maravilhosa graça que nos salva. Ela nos basta. O Senhor está de braços abertos para nós, aleluia. E Ele nos ama. Nós temos que parar de castigar a si mesmo. Nós temos que parar de castigar. E quando nós não recebemos o perdão, vocês percebem a dificuldade de receber o perdão? Vocês conseguem perceber que vocês têm dificuldade? Nós temos dificuldade de receber o perdão. E através disso vem a ansiedade. E através disso vem tantas coisas, vem a depressão. E muitas vezes quando nós não conseguimos receber e aceitar o perdão e a graça, nós também não damos o perdão e a graça. A gente vai que nem esse servo, encontra o primeiro que nos deve amor, encontra o primeiro que nos deve, aquele que nos rejeita, aí a gente rejeita também. E aí isso deteriora o relacionamento com os outros. Aí a gente cobra dos outros. Aí a gente sofre rejeição, a gente rejeita também. Aí a gente sofre ofensa, a gente não perdoa. Porque a gente não tem um coração recebido, cheio de graça. E aí os pais que nos magoaram, quando a gente era criança, a gente guarda aquilo no coração. Aí os irmãos que falharam com você, quando você precisou de apoio, ou os irmãos que zombaram de você de pequenininho, ou diminuíram você de alguma forma quando você estava na escola, você guarda. Ou um amigo seu que te traiu, você guarda. Ou uma namorada que te rejeitou, você guarda. Ou o seu cônjuge que havia prometido amar você, honrar você, mas em vez dessas coisas ele só implicou com você, você guarda. E aí você vai se deprimindo. E você não recebe a graça de Deus. E por não receber a graça de Deus e todos esses sentimentos dentro do seu coração, você vai remoendo, você vai deprimindo, você vai trazendo, vai somatizando isso.
Põe o louvor, Sâmia. Todos esses lhe devem alguma coisa? Todos esses lhe devem alguma coisa, não é? Quanto? Fecha os teus olhos. Quantos te devem? Eles lhe devem amor, afeição. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Senhor, tira todo o tormento, Pai. Posso dar-te agora minha canção. Senhor, ministra nos corações nesta manhã, Senhor. Eu te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Senhor, trabalha nos corações nesta manhã, Senhor. Senhor amado, trabalha, Senhor. Graças, muitas graças, Senhor. Senhor Jesus. Graças, meu Senhor. Senhor, o Senhor já pagou a nossa dívida, Pai. Fomos perdoados, Senhor. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Ah, Senhor. O seu poder restaurador estar aqui, Senhor. Senhor, nesta manhã alcança, Pai, todo ser que está cansado, Senhor. Todo ser que está oprimido, todo ser que está esgotado, Senhor. Recebe, Senhor amado, nosso cansaço, renova as nossas forças, Senhor Jesus. Vem, Senhor amado, sobre cada vida que aqui está, Senhor. Vem, Senhor amado, com o teu amor, Pai. Senhor Jesus amado, vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor Santo Deus, derramado em meu coração. Tu és santo, Senhor Não Jesus. sei como agradecer-te Visita, Senhor Jesus, cada um tens dos feito irmãos. por mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só posso dar-te agora minha canção. Y te cantamos así, Señor. Levanta tuas manos y dice a Él: Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus, te dou graça, Aleluia, Jesus. te dou a glória. Vamos Aleluia, cantar, Jesus. tocando os salmos. Aleluia, Jesus. Desfrute a presença do Senhor. Irmãos, Deus, Ele restaura. E Ele quer nos restaurar para que a gente possa ser bênção na vida do outro. Sabe o lixo quando ele é reciclável?
Às vezes a gente tem tantos lixos aqui dentro do coração, que nós possamos colocar diante da cruz mesmo de Cristo todos os lixos, para que o Senhor possa pegar aquilo, reciclar e fazer algo novo, e que a gente possa realmente ser bênção na vida do outro, não só bênção na vida do outro, mas nas nossas próprias vidas. Que nesta manhã a gente possa saber que existe um Deus que tem amor pelas nossas vidas, que tem zelo pelas nossas vidas, e vamos parar de querer pagar alguma coisa e vamos receber da parte de Deus, amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para estar passando para os irmãos. Recebe isso em nome do Senhor Jesus, amém?